Bom, gente, então vamos para a nossa terceira aula. E hoje nós vamos falar quando passa a adolescência, mas ainda tem aquela sensação de que não estamos preparadas para a vida, né? Que é aquele momento que vai dos 18 aos 25 anos, que a gente tem que tomar muitas decisões, mas parece que a gente ainda está na adolescência, né? E como eu falei para vocês, geralmente, né, principalmente as mulheres, desde a adolescência parece que a gente já vem numa pegada dessa responsabilidade, dessas escolhas, né? Parece que a gente já vem preparada justamente para fazer boas escolhas. E como eu falei na outra aula, nesse tema a gente vai abordar muito a questão da culpa, porque geralmente é nesse período que a gente toma algumas decisões aonde a gente não tem tanta consciência, nem muita maturidade, e aonde a gente acaba carregando ao longo da nossa vida, né? Às vezes a gente está arcando até hoje com certas consequências que talvez a gente tomou nesse período da nossa vida. E aí fica aquela sensação de que está perdendo tempo, ou a culpa de ter tomado aquela decisão, a frustração e tudo mais. Então, esse é um tema onde provavelmente a gente pode entrar em contato com essas sensações, né, de frustração, ou então o adolescente pensou que ia ser de uma forma, daí entrou ali, né, na fase da juventude, viu que a realidade não era aquela e teve que tomar um outro rumo e ficou aquela frustração dos sonhos que não puderam ser vividos, e meio que já emenda na fase adulta. Então, às vezes, a gente fica um pouco nessa situação, né? Eu, por exemplo, eu tomei a decisão de ser enfermeira com 18 anos, né? Eu entrei na faculdade com 18 anos, e até 31 anos eu arquei com essa decisão, né? Então, eu tomei essa decisão, e se talvez eu não tivesse o chacoalhão ali da vida, né, se não tivesse constelação, terapias e tudo mais, talvez eu ainda estivesse arcando com essa consequência, né, honrando a enfermagem, que eu tomei uma decisão com 18 anos, né, eu gosto muito da enfermagem, eu sou muito grata à enfermagem, mas hoje eu sei que ela não é a minha missão de vida, e talvez eu estivesse nessa carreira, porque eu fiz uma escolha ali com 18 anos, totalmente sem maturidade, né? Mas talvez eu estivesse honrando até hoje. E eu atendo muitas pessoas, principalmente mulheres, que estão nessa condição. E muitas, né, tomaram essa decisão para honrar os pais, né, para atender às expectativas dos pais, para dar esse orgulho aos pais. E aí, às vezes, os pais até já foram, os pais não estão nem aí mais para essa situação e ainda está arcando com essa consequência. Então, hoje a gente vai abordar muito desses temas, tá? Então, hoje vamos abrir espaço para olhar para a fase da juventude, aquela etapa da vida em que acreditamos que já sabemos tudo, que já estamos prontas para assumir os riscos, fazer escolhas, lidar com as consequências, mas, na verdade, ainda estamos tateando no escuro, né? Então, às vezes a gente acha que está totalmente preparada, não, agora eu já sei, passou a adolescência, agora eu sei as escolhas que eu vou fazer, mas ainda não tem a consciência da fase adulta, né? E não quer dizer também que na fase adulta a gente só vai fazer boas escolhas, mas às vezes a gente acaba carregando as escolhas desta fase na fase adulta e assim vai, né? E pensa, por exemplo, as nossas ancestrais, né, que a gente viu que às vezes casava na adolescência e que não tinha escolha na fase adulta de sair dessa situação. Então, realmente tinha que arcar, né, tinha que manter aquela situação para o longo da vida. Então, praticamente perdia, né? Até a adolescência ali era livre, de repente já não era mais, tinha que passar por uma situação que às vezes não foi nem escolha dela, né? Então, olha quantas frustrações, principalmente o nosso feminino carrega, e que muitas vezes, de uma forma sutil ou não,
a gente acaba se colocando em situações para honrar essa dor desse feminino, né? Seja se colocando numa profissão que a gente não gosta, seja aceitando um relacionamento que a gente também não tem nada a ver. Eu também, nessa fase aí da juventude, também casei, né? Eu sempre falo que casar antes dos 25 não deveria acontecer, porque não tem essa maturidade, não viveu o que precisava viver, né? Não são escolhas tão assertivas. Então, com 23 foi o meu primeiro casamento e também tive que passar por várias situações até a fase adulta por conta dessas escolhas, né? E que talvez se não tivesse acontecido uma situação muito desafiadora no relacionamento, se não fosse literalmente um chacoalhão, eu não tivesse saído, né? Eu tivesse ainda nessa fase adulta lidando totalmente frustrada com aquela decisão tomada ali com 19 anos de iniciar o relacionamento e de casar com 23. Então, tem muito dessas situações, né, nesse período da nossa vida. E é o tempo das grandes paixões, dos sonhos intensos, das escolhas apressadas. Muitas vezes assumimos responsabilidades que não estávamos preparadas para carregar. Entramos em relacionamentos acreditando que o amor salvaria nossas dores e, sem perceber, repetimos padrões familiares, buscamos no outro o que não recebemos em casa ou entregamos mais do que podíamos sustentar, né? Então, geralmente, nessa fase, principalmente a mulher, ela vai justamente já procurando esse lugar de casar, de sair de casa, né? No meu caso, ainda foi um pouco mais complicado, porque não era literalmente o meu sonho, foi uma forma literalmente ali de sair da casa dos pais, então foi uma forma que eu consegui de fazer esse movimento dentro dos padrões, né? Então eu honrei os padrões familiares para conseguir quebrar os padrões familiares, mas é um momento em que principalmente a mulher já começa a intencionar para formar família, né? Tem muito essa questão de que o relógio biológico da mulher em relação à maternidade, então todos esses pesos já começam a vir mais ou menos nesse período, né? Então pensa, está saindo da adolescência, ainda estamos tateando no escuro e já tem um monte de responsabilidade. E percebo que os homens não têm muito essa preocupação, né? Meio que eles vão lá nos 40 anos pensar isso que a gente está passando com 18, né? Então é totalmente diferente o peso, as dores, as questões, e geralmente vai ser aqui, né, na questão de um masculino, geralmente, não é uma regra, que vai acabar trazendo também essas dores, essas questões, mantendo aquele padrão conhecido dentro dos sistemas familiares, a dor que o feminino carrega, tá? Então, quando somos jovens, queremos viver intensamente, mas muitas vezes não estamos prontas para as responsabilidades que assumimos. E nesse ponto, criamos memórias e pactos emocionais que carregamos até hoje, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as memórias que foram criadas, né, nesse momento da nossa vida, porque ela pode estar determinando até hoje, principalmente na parte amorosa e profissional, né? Se houve rompimentos nesse período da vida, ou se houve uma escolha ali que não foi legal, ou não teve a oportunidade, talvez, de escolher a parte profissional, porque principalmente ali, né, na nossa geração, né, da maioria que está aqui, a gente já tinha que saber o que ia fazer para a vida, não tinha muito essa de vou experienciando e vendo o que eu gosto, não tinha nem essa palavra de vou experienciando, né? A gente já tinha que saber o que ia fazer para o resto da nossa vida. E se a gente, ao longo do caminho, tivesse uma outra consciência, por exemplo, que aconteceu comigo, que com 31, na verdade, com 28, eu comecei a questionar a enfermagem. Aquilo foi uma culpa enorme. Eu falei, como assim? Meus pais, né, investiram, eu escolhi, então quer dizer que eu escolhi ser enfermeira e eu não sou mais enfermeira, até porque a gente se vê muito no lugar do profissional, né? A primeira coisa que a gente se vê é o profissional e não o que a gente realmente é. E isso a gente
gente carrega a geração que nos criou, né, que trouxe a gente até aqui, diferente dos que estão vindo agora, que tem essa oportunidade de pensar, de criar, de ser livre, né, de ver o que vai fazer. A gente não, e já era conduzido para esse lugar de faculdade, de ter que continuar estudando, né, de ter casa própria. Então, a nossa geração meio que saiu, não conseguiu, na verdade, atender essas expectativas. E colocaram essas expectativas porque era o natural do padrão ali familiar, né? Dá para os 18 anos, saber o que vai fazer da vida, começar a estudar, ter um trabalho estável, ter a família, a casa própria e tudo isso. E daí chegou na nossa vez e isso não foi a realidade palpável. E tem muita gente que não está nessa realidade agora, como adulta, né? E aí fala, mas o que será que eu escolhi lá atrás que fez eu estar nessa condição? E talvez não foi nada lá atrás, é só o que a gente está vivendo hoje, a realidade que a gente vive hoje, que não tem nada a ver com a realidade dos nossos pais. Mas é nesse período que gera essa culpa pelas memórias, pelas cobranças, pelas expectativas, pelos sonhos, né? Talvez nesse período de 19 anos a gente tem um sonho da casa própria, de ter filhos, de estar no casamento, né? Às vezes com a pessoa que você estava nesse período, inclusive. Então, o padrão familiar, o inconsciente, ele trabalha muito mais no padrão, que é o mais fácil, que é o mais confortável, né? Talvez você tinha um desejo diferente, mas o seu inconsciente falava, mas se manter o padrão é muito mais fácil, né? Se me formar, casar e ter a casa própria, isso daqui eu pertenço à minha família, isso daqui eu vou ser aceita pela minha família. E de repente, no meio do caminho, talvez você se desperta e vê que aquele relacionamento que você construiu não é o que você deseja, ou aquela profissão que você escolheu nessa idade não tem mais a ver com a personalidade que você tem hoje, e aí você entra na culpa, entra na frustração, achando que você não deu certo na vida, né? Como se a vida tivesse que estar toda montada com 35 anos, vamos dizer assim, né? Se a gente não pudesse mudar com 40. Então, fica toda essa situação embolada aqui, e com todo esse emaranhado, dificilmente a gente vai enxergar outras perspectivas, ou vai ser leve qualquer mudança, né? E daí a gente fica nesse looping, não sabendo para onde ir, o que fazer, e às vezes querendo voltar para o que era mais confortável, né? E aí, às vezes, a gente já caminhou tanto, e aí lá no meio do caminho falar, mas será que não é melhor voltar? Parece que ali, pelo menos, eu já conhecia. E aí, às vezes, acontece isso. Eu atendo muitas mulheres que conseguiram sair de relações, que conseguiram a independência e, de repente, falam, nossa, esse repertório eu não conheço. E aí elas voltam ou regridem, e daí tudo por conta dessa culpa, ou, às vezes, pelas críticas até dentro do sistema familiar, né? Então, nesse período, é comum projetar em parceiros aquilo que gostaríamos de receber dos pais. Repetimos histórias de relacionamentos da família sem perceber. Essa fase nos mostra onde buscamos pertencer, no amor, nas escolhas, nas responsabilidades. O impacto desse movimento acarreta em relacionamentos tóxicos ou codependentes, culpa por escolhas precipitadas e dificuldade de assumir plenamente a vida adulta, que foi o que eu trouxe, né, anteriormente. Então, é nesse momento da juventude, acho que é um momento, eu acho que a criança interior e a nossa fase jovem são as principais das travas, né? A gente falou muito da adolescência, que foi muito importante, porque é uma fase que a gente não vê, que passa batido, tipo, a adolescência foi, passou, então a gente precisa muito olhar para essa fase, mas os traumas mesmo, as dores, as culpas, as frustrações, é nessa fase, dos 18 aos 25, e muitos traumas estão ali na infância, né? Então, é nesse período que a gente começa a buscar, a projetar, né, a repetir as histórias, né, dos relacionamentos, a achar que aquilo é o correto, ou mesmo tentando fugir dos padrões da família, a gente vai buscando algumas coisas parecidas, e aí vai entrando no emaranhamento, né? Principalmente na parte profissional, tá?
na parte profissional e acho que amorosa também. Por exemplo, se o pai coloca ali uma expectativa de que tem que fazer tal faculdade, você sempre pensou em empreender, você faz a faculdade do pai, e de repente você pensa em empreender, você vai ficar com aquela frustração, tá? Desculpa, gente. E aí você vai querer empreender, você vai querer mudar aquele contexto, só que na hora de fazer esse movimento, vai vir todas aquelas falas, todas as expectativas, né, que os pais colocaram, principalmente se você foi a primeira a estudar, a quebrar padrões, ficou toda essa expectativa em cima de você. Então, é muita responsabilidade, né? Por isso que tem essa palavra também em muitos campos aqui, porque a responsabilidade, às vezes, de sustentar a família, né, às vezes é nesse momento da vida que acontece alguma coisa e assume esse lugar, ou então você foi a primeira, por exemplo, a dar certo, a conseguir uma faculdade, a conseguir um bom emprego, e de repente aquele emprego começa a perder o sentido, e está todo mundo ali, nossa, olha como ela conseguiu, olha como ela está avançando na vida, e para você aquilo é um peso, você não quer aquela realidade, por mais que aos olhos dos outros seja algo maravilhoso, e aí vai embolando todas essas questões, e aí quando você percebe, você está vivendo uma vida que não é sua, e a chance disso percorrer para o resto da vida é muito grande, né? Principalmente se a gente olhar, por exemplo, para as nossas mães, né? A gente pode enxergar muito esse padrão nelas, né? A geração das nossas mães foram mulheres que tiveram uma oportunidade, talvez, de fazer um pouco diferente, mas que talvez ou não tiveram força ou preferiram manter o padrão e serem aceitas dentro do contexto familiar, e seguraram esse peso, às vezes de relacionamentos fracassados, ou de sair do emprego para manter ali a questão da família, né? Ainda para as nossas avós era um cenário mais ok, né? A mulher não trabalhar, mas as nossas mães podiam trabalhar, mas talvez pelo contexto familiar escolheram não para cuidar da família, mas pensa a frustração de uma mulher que podia ser livre financeiramente, que hoje ela poderia ter outra estrutura e de repente ela olha para trás nessa época da vida e ela escolheu só ser mãe, só ser do lar. E daí a gente olha e fala, nossa, eu tive essa chance, eu pude sair, né? Ou então a gente acaba, por amor a elas, ficando num ciclo vicioso também, talvez, de um relacionamento fracassado, para honrar essa dor, esse trauma da mãe, né? Ou então não avança na vida por conta disso. Então, essa é uma fase bastante complicada, porque tem várias situações, porque a gente se coloca no lugar de adulta, cheia de questões ainda mal resolvidas, tá? Então, a juventude, ela é linda, é forte, é cheia de vida, mas também deixou marcas em cada uma de nós. Talvez mágoas, culpas ou arrependimentos. Talvez lembranças de relacionamentos que nos ensinaram mais sobre dor do que sobre amor, né? Esse é um período de muitas frustrações nesse sentido, né? Onde ou aceitamos certas situações para poder manter ali o protocolo, ou onde houve muitas dores, muitas questões. Então, apesar de toda essa força que a juventude traz, ao mesmo tempo pode ser uma das fases mais complicadas para a gente olhar e ressignificar, tá? Então, eu escolhi também falar sobre esse tema, né, porque o workshop é do terceiro, ele é todo voltado para o mês de setembro, justamente por conta dos aspectos que estão acontecendo, né? Então, hoje, com a força do Sol e da Lua em Libra, somos convidadas a olhar para essa fase com equilíbrio. Com a clareza do eclipse, né, que acabou de passar, podemos enxergar o que antes estava escondido, os pactos que fizemos, as escolhas que nos prenderam, os laços que já não precisamos mais carregar.
Este é o momento de acolher a jovem que você foi, de dizer a ela: eu te vejo, eu honro suas escolhas, mesmo aquelas que doeram. Eu reconheço sua coragem e agora eu sigo adulta, capaz de escolher diferente, capaz de amar com consciência. Hoje, damos um passo importante. Curamos a juventude que vive em nós para que a vida adulta floresça com mais verdade, liberdade e amor. E como esse é um período em que a gente fala muito sobre as escolhas, sobre a parte profissional, sobre relacionamento, como veio a terça-feira depois do eclipse, por isso que eu achei muito interessante a gente abordar justamente esse período que fala das escolhas, né? E geralmente eu falo que Libra, né? As pessoas falam que são indecisos, que não sabem, né, o que. Opa! Geralmente falam que Libra são pessoas indecisas, que não sabem o que querem fazer, e na verdade não, né? Libra, quando está na sua energia mais elevada, é o signo que escolhe com consciência. Então, é justamente isso que a gente vai trazer agora para o nosso inconsciente, que naquela época que a gente não tinha a mesma consciência que hoje, que talvez a gente não tinha nem mesmo as ferramentas que a gente tem hoje, né? Não era uma época de terapias, constelação, né? Todas as ferramentas que hoje nós temos disponível para saber, né, o que a gente pode escolher, do que a gente pode se libertar, e às vezes a gente culpa essa versão antiga, né? Olha o tempo que eu perdi, olha a escolha que eu fiz, olha com quem eu me relacionei, e aí nessa energia de Libra, que a gente possa lembrar, né, que tudo bem, a gente fez essas escolhas, mas foram importantes para trazer a gente até aqui. E foi a melhor escolha que a gente fez com a consciência que a gente tinha na época. Então, não foi uma escolha errada, foi a escolha que a gente tinha para fazer, foi o necessário, né? Bert Helling sempre fala na constelação que tudo está certo como está, né? Não tem um caminho errado, tem o caminho que a gente precisava percorrer para que a gente fortalecesse ou aprendesse o que é necessário para nós. Então, nessa energia de hoje, pós-eclipse em Virgem, que é um signo tão justo, tão correto, né, que traz tanta resolução das coisas, vamos curar a nossa juventude, essa fase da nossa vida onde a gente ficou com tantas cobranças, mas a gente não tinha maturidade para arcar com todas essas cobranças e todas as expectativas que os outros colocaram sobre nós e nós mesmas, né? Colocamos achando que ia ser para sempre aquelas escolhas e que agora a gente pode estar frustrada com isso, tá? Então vamos lá. Então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e se conectem com a respiração de vocês. Respirem fundo, procure relaxar o corpo, aquietar a mente. Lembre-se que é o seu momento. Só de você ter esse momento para você, na fase adulta, já é uma quebra de padrões. Quantas que vieram antes de vocês não tiveram esse momento? Não puderam silenciar a mente, nem se acolher, nem curar as suas dores. Tiveram que dar conta de tanto, tiveram que suportar tanto, e que muitas vezes, por amor a cada uma delas, a gente acaba carregando muito também. Mas agradeça essa oportunidade, essa escolha de estar aqui, de olhar para você e de poder curar as suas versões.
E agora, nessa paz, nessa tranquilidade, visualize uma luz dourada preenchendo todo o seu corpo, desde a ponta dos seus pés até o topo da sua cabeça. Essa luz mantém você no momento presente, mostrando para cada célula do seu corpo que é permitido olhar e curar as suas dores. Essa luz dourada te preenche por completo, trazendo paz e permissão. E nesta energia, peça ao seu coração para trazer à memória alguma escolha importante que você fez nesse período da sua vida, entre os 18 e 25 anos. Pode ser que venha um relacionamento, uma escolha profissional, responsabilidades, términos. Pode ser que venha um sentimento de culpa, de arrependimento, de raiva, de frustração. Talvez você se sinta decepcionada com alguma escolha que você fez, ou você visualize que estava muito alegre por uma escolha que hoje não faz mais sentido. E agora visualize a sua versão desta época, desta escolha. E vou pedir para você, na sua versão adulta, chegar perto da sua versão jovem. Se possível, se visualize nesse cenário, dessa escolha, dessa situação que pode ter provocado culpa, arrependimento e frustração. E chegando bem perto dessa versão jovem, que talvez esteja triste, culpada, ou nesse momento talvez ela esteja feliz, olhe nos olhos dela e diga: minha querida versão mais jovem, eu vejo você. Eu sei que você fez algumas escolhas sem estar pronta. Eu sei dos amores, dos erros, das dores e das culpas. E eu honro tudo o que você viveu, porque a cada passo me trouxe até onde estou hoje. Por isso, eu libero as culpas das escolhas que não soube fazer. Eu libero os laços que não preciso mais carregar.
Eu me perdoo e acolho a jovem que fui. E escolho seguir com mais amor e consciência. Não será em vão tudo o que passei. Eu sou muito grata. Visualize que você está abraçando a sua versão mais jovem. Traga uma sensação de equilíbrio, de leveza e de amor para esse abraço. Visualize que uma luz rosa envolve vocês, liberando todos os pesos, todas as culpas e frustrações que essa versão carrega. Sinta leveza, paz, tranquilidade. Sinta uma compreensão de que você fez o melhor com a consciência que tinha. E agora vocês se afastam e ficam uma ao lado da outra. E vocês podem visualizar um novo cenário. E nesse cenário, eu vou pedir para vocês visualizarem as pessoas que passaram pela vida de vocês. Ex-namorados, amigos, pessoas que já não fazem mais parte da vida de vocês. Deixe entrar no campo as pessoas que nesse período da vida de vocês estavam presentes, que tiveram algum relacionamento, pode ser amoroso ou de amizade ou profissional. E olhando para cada um deles, vocês podem dizer mentalmente ou em voz alta: a partir de hoje, eu libero os pactos de dependência e carência. Está feito, está feito, está feito. Visualize que essas pessoas vão se afastando do campo de vocês. Vocês permanecem com a versão mais jovem ao lado de vocês. E visualize as pessoas saindo com muita gratidão. E agora, coloque os pais de vocês na sua frente. E vocês podem dizer mentalmente ou em voz alta: queridos pais, eu vejo vocês.
Naquela época, eu achei que sabia demais, mas eu ainda não tinha tanta maturidade. Mas eu fiz o que eu tinha consciência. Hoje, eu sou adulta e não preciso mais obedecer e nem atender às expectativas de vocês. Hoje eu posso escolher com mais clareza e consciência. Então eu escolho acolher cada parte de mim e criar meu próprio repertório de amor, prosperidade e sucesso. Gratidão. Visualize os pais de vocês saindo do campo com muita leveza. E agora você está sozinha com a sua versão mais jovem. Olhe nos olhos dela com muita gratidão e com muito respeito. Agora que toda a culpa, que toda a frustração, que toda a raiva foi liberada, olhe para ela com compreensão, com alegria, com compaixão. Lembre do cenário que você vivia e lembre-se que foi o melhor que você podia fazer. Ela também te olha com muita leveza, com alívio. Você abraça a sua versão mais jovem e ela vai integrando no seu coração. E você vai se sentindo inteira, com mais uma parte de você curada, integrada, vista e curada. Mais uma parte de você que contribuiu para você chegar até aqui e que talvez tenha sido excluída ou talvez tenha sido tão criticada pelas escolhas que fez. Mas agora, amorosamente, ela vive dentro de você, junto com o adolescente e a criança. A criança te trazendo leveza e criatividade, adolescente te trazendo coragem, liberdade, e a jovem relembrando seus sonhos, te trazendo maturidade, discernimento para fazer boas escolhas. A jovem trazendo acolhimento e respeito por si mesma, te lembrando que você faz as suas escolhas
pela sua consciência e que tudo está certo como está. E agora, visualize um sonho que ainda não foi realizado. Você é adulta, com as suas versões dentro de você, curada, em harmonia, projete na sua frente um sonho de criança, um sonho da adolescência, um sonho da juventude que ainda não foi realizado. Observe cada detalhe desse sonho. Traga todos os detalhes para esse sonho. Sinta alegria, sinta euforia, sinta gratidão. Visualize esse sonho se concretizando na sua frente. E sinta no seu coração que você é capaz, que você tem as ferramentas, que se um dia você já sonhou isso, é porque é possível. E talvez seja um sonho realizável. Mas talvez você não estava inteira para realizar. Agora você está. Agora as suas versões podem usufruir desse sonho. Visualize todos os detalhes. Perceba o sentimento que vem quando você olha para esse sonho. Veja qual parte de você se alegra mais. A adulta, a jovem, a adolescente, a criança, ou todas vibram numa mesma sintonia, no mesmo amor, na mesma gratidão. Traga para o seu coração de que é possível e de como é permitido viver o que você merece. Você tem se preparado para isso. Você tem buscado. Diga mentalmente ou em voz alta. A partir de hoje, eu estou disponível para realizar os meus sonhos com facilidade. Assim é. Visualizando o seu sonho, quando vocês estiverem preparadas, podem abrir os seus olhos. Algumas voltando. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Que bom, que bom.
Gente, agora sim, na próxima aula, nós vamos olhar e fortalecer a nossa fase adulta, tá? Então, se vocês quiserem essa semana escrever o que vocês querem manifestar, ou se vocês quiserem escrever o sonho com detalhes, se veio para vocês, ou se vocês não conseguiram visualizar sonhos e durante essa semana, se vocês quiserem aproveitar que a gente ainda está em lua nova para tentar resgatar e colocar no papel um sonho que vocês têm, coloquem tudo ali, porque daí a gente vai trabalhar mesmo essas possibilidades, tá? A gente vai lembrar, né, o nosso inconsciente que a gente tem tudo que a gente precisa para alcançar. Só que como adultas, realmente de uma forma palpável, não nesse lugar místico, né, tão místico, tão sonhador, e sim como adultas, a gente pode criar a realidade que a gente quer, seja na parte profissional, seja na parte amorosa, como que a gente pode resolver as situações para que a realidade seja mais leve. Não quer dizer que tudo vai ser flores, mas realmente assumindo o lugar de adulta, a gente vai conseguir resolver com mais consciência, porque faltava a jovem ainda ser acolhida para que a gente tivesse, né, essa consciência de que agora a gente pode fazer escolhas sem precisar agradar os outros, sem ficar na culpa de estar, de alguma forma, não honrando, né, aquela versão que tomou aquela decisão, né? Porque é como se a gente ficasse realmente nesse looping. Ah, mas eu tomei aquela decisão, como que agora eu vou tomar outra? Como que eu vou romper com uma decisão que eu tomei? Ou como que eu vou decepcionar os meus pais agora, nessa idade, todas as expectativas que eu honrei até aqui? Então, agora a gente acolheu todas as versões, a gente já obedeceu os pais na infância, a gente já se rebelou ou não contra eles, a gente já atendeu expectativas na juventude, como adulta, a gente merece e deve criar a realidade que a gente quer. A gente deve respeito às pessoas, né? A gente precisa ser educada, mas a gente não precisa honrar nada que não seja os nossos sonhos e as nossas vontades. É claro que não é do dia para a noite que isso acontece, mas juntas a gente vai criar, né? A gente vai trazer para o nosso inconsciente que isso é possível. Então, na próxima aula, é o que a gente vai trabalhar. Certo, gente? É isso a aula de hoje. Espero que tenham gostado e feito sentido para vocês. Nossa, muito bom. Muito, muito, muito obrigada. Ai, que bom, fico feliz. Gratidão, Dri. Foi lindo, como os Muito outros obrigada, também. amiga. Foi incrível, de verdade. Poder resgatar esse sonho aí. Obrigada. Perfeito, amiga. Obrigada. Obrigada, gente. Gratidão por vocês estarem aqui compartilhando esse sonho. Obrigada, Dre. Maravilhoso. Uma loucura. E como eu sempre digo, que precisarem, estou lá no grupo ou no privado, tá? Podem me chamar. Obrigada, amiga. Obrigada, beijinho. Beijo, gente. Tchau, Beijo, tchau. gente. Beijo, gente. Obrigada. Beijo.